No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que são os candlesticks ou as velas japonesas, mas antes eu tenho um convite super especial para você, se liga só. Entra no nosso canal do Discord, a nossa comunidade de amantes das criptomoedas, lá você vai poder acessar diversos conteúdos gratuitos, links úteis, você vai ter o chat para falar com a comunidade, vai poder participar de lives, de podcasts e também vai ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos para membros. A gente tem feito lives toda semana e também podcasts diariamente. E para você entrar é só você clicar aqui no link abaixo. Você pode entrar pelo celular ou pelo computador. É um aplicativo super leve e você vai ter acesso a uma comunidade incrível onde você vai poder aprender, crescer e fazer dinheiro todos os dias. Clica no link aqui embaixo e entra para nossa comunidade Crypto Moment no Discord. Fala meus baguais queridos, aqui é o Cripto Bagual, seja muito bem-vindo aqui ao canal. E se você não é inscrito ainda, quando você terminar esse vídeo, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like nesse vídeo para ajudar o canal e compartilha ele com o máximo de pessoas para que você possa levar essa informação para as pessoas, para que elas tenham conhecimento sobre o mercado de criptomoedas e possam começar a entender melhor e como fazer dinheiro nesse mercado, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os candlesticks ou as velas japonesas. Eu não quero perder mais tempo, eu já quero ir direto para a tela do meu computador. Vamos lá. Bom, eu vou te falar aqui sobre o candlestick básico, vou te mostrar como que funciona, de onde que surgiu isso e como que a gente utiliza esses desenhos, né, para entender o gráfico no mercado, o que isso representa na prática no mercado das criptomoedas e como a gente interpreta esses sinais, tá? Bom, aqui nós vamos falar do candlestick em inglês, ou as velas japonesas, ou simplesmente velas, como a gente fala aqui no Brasil, tá? O padrão de candlestick, ou das velas, foi criado por esse cara aqui, o Munehisa Homa, tá? Nos anos 1700, para negociar os contratos futuros de arroz, tá? Nas antigas bolsas de Osaka. Aqui você tem uma representação, tá? dos candlesticks que nós mais utilizamos hoje. Tá? Eu vou te explicar cada uma delas, as cores e esses tracinhos e tudo mais, tá? Então esse cara lá no Japão, nos anos de 1700, criou, tá, esse desenho, tá, esse padrão gráfico para poder analisar os contratos futuros de arroz. Olha só que interessante, tá? As velas representam o sentimento dos negociantes presentes no mercado e podem ser velas de alta, que são as verdes, ou velas de baixa, que são as vermelhas, tá? Então aqui a gente tem duas partes importantes, tá? A gente pode considerar três, mas duas delas são a mesma coisa, só em direções opostas, tá? A gente tem o corpo da vela, que é esse retângulo, tá? Maciço aqui, tá? Verde para as velas de alta e vermelho para as velas de baixa. E nós temos os pavios, que algumas pessoas também chamam de sombra, tá? Que é esse tracinho que fica sobrando aqui para cima ou para baixo, tá? Tanto nos candles de alta quanto nos candles de baixa. Se você reparar, né, ele parece o pavio de uma vela mesmo, né? Só que ele tem para os dois lados, tanto para cima quanto para baixo, tá? Então nós temos o pavio ou a sombra e o corpo da vela, certo? Essas são as duas partes desse padrão gráfico que você tem que se atentar. Bom, como que funciona na prática, tá? As velas de alta e as velas de baixa. Bom, aqui você pode ver, tá, que o início da vela de alta, ele sempre é num ponto mais baixo, tá? Ou seja, essa vela começou aqui embaixo, onde está marcado o início, tá? E ela subiu de preço, terminando aqui em cima, tá? Mas e o pavio? O que acontece por que forma esse pavio? Bom, você tem aqui o preço inicial e o preço final, que numa vela de alta, o preço inicial é mais baixo do que o preço final, ou seja, o preço subiu, né, desde o início daquela vela até o final dela para que ela se tornasse verde. E você tem então os preços mínimos e máximos. Quando o preço, por exemplo, está aqui nessa posição, nesse ponto, vamos supor 10 dólares, tá? O preço começou aqui em 10 dólares e ele desceu para 8 dólares. Então ele se tornou o preço mínimo daquele ativo, tá? Só que ele voltou a subir. Se ele voltou a subir, em algum momento ele voltou para o preço de 10 dólares. E quando ele passa para cima, a vela então que era vermelha passa a ficar verde.
Ela começa a terminar, né? Ela começa a crescer e ficar verde. E o pavio, ele é a distância entre o preço de entrada e o preço mínimo da vela. Ou seja, ele tocou num preço mais abaixo de que $10 e voltou para o preço inicial. E depois ultrapassou o preço inicial e voltou a subir. Então, a vela vai ficar verde. E digamos que ela foi aqui até um preço de $20, tá? Nessa máxima. Só que ela caiu um pouquinho e terminou em $17. Olha só, ele começou em 10, a vela ficou vermelha, caiu aqui embaixo para 8, voltou para 10, subiu para 11, então ela já está verde, foi até $20 e caiu para 17. Então esse pavio aqui é a distância entre o preço máximo dessa vela e o preço final, entendeu? Depois nós vamos ver na prática, mas é importante você saber o movimento. O movimento é de que a vela começou aqui embaixo e subiu de preço, tá? E os pavis é a distância entre o preço máximo ou mínimo e o preço inicial ou de fechamento. E já a vela vermelha, ela é uma vela que representa a queda do preço. Então você pode ver que o início dela é no topo, é na parte de cima. O início do preço é na parte de cima. Vamos supor que essa vela verde começou aqui embaixo em $10 e terminou aqui em 17, por exemplo. A vela vermelha, que é a vela seguinte, ela vai começar em 17. Entendeu? Em algum momento, essa vela pode ter ficado verde, veio aqui para $21, fez o preço máximo e voltou para o preço inicial de 17. Então ela caiu, tá? E em algum momento ela baixou de 17 para 16. Então ela começou a ficar vermelha. É uma vela de baixa, o preço está mais baixo do que o preço de início. E aí ela veio caindo, 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 caindo. Aqui era $10, ela caiu, 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 veio aqui em $3, por exemplo. Esse é o preço mínimo. Só que ela subiu, 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 subiu e terminou aqui em $8, tá? $9, por exemplo. Então, o que acontece aqui? Ela veio num preço mínimo e recuou. Esse recuo vai deixar um pavio, tá? E a gente vai ter o corpo da vela entre o preço de início e o preço de fechamento. E o pavio vai ser o máximo e o mínimo aonde ela tocou. Não necessariamente ela precisa tocar e acabar naquele preço. Ela pode bater naquele preço e voltar, seja na direção de queda ou na direção de alta. Isso que deixa o pavio, tá? Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Eu vou te mostrar agora um gráfico, né, para você ver aqui, né, o gráfico do Bitcoin, aonde você vê velas verdes e vermelhas, pavio gigante aqui, né, que são pavios para cima, para baixo, ou seja, mínimas e máximas de preço, e os candlesticks, né, que são essas velas, os retângulos, eles indicam então o início e o fim de um preço, seja um preço que iniciou embaixo e subiu, vela verde, seja um preço que iniciou em cima e caiu, vela vermelha, tá bom? Agora eu vou te dar alguns exemplos no gráfico do Bitcoin. Vamos lá, vamos abrir aqui o gráfico, vamos pegar aqui o preço do Bitcoin, vamos lá, vamos colocar ele aqui, olha só, vamos colocar ele aqui, peraí, vamos pegar uma versão dele aqui que esteja sem nenhum estudo, sem nada, pronto, tá aqui, tá? Esse é o gráfico de um dia, tá, do Bitcoin. Então, olha só que interessante, nós temos aqui um padrão, tá, de candle, de vela, né? E essa vela, ela começou exatamente aqui nesse ponto, tá? Vou botar meu mouse na tela aqui para facilitar, para você poder ver com tranquilidade. Então ela começou aqui nesse ponto, vou marcar aqui, tá? Nessa linha branca. E esse candle, né, essa vela, ela então, vamos ver aqui a seta, ela caiu. Ela veio até aqui embaixo, tá? Então se ela caiu, ela é o quê? Ela é um candle vermelho. Só que depois ele voltou a subir. Ele veio daqui e voltou a subir até essa região aqui. Vou botar um outro traço aqui, tá? Se ele voltou a subir, por que ele não ficou verde? Você deve estar perguntando, poxa, se ele subiu, por que ele não ficou verde? Né? Simples, porque
Para ele ser um candle verde, ele teria que estar acima desse ponto aqui, que é o início do candle, o preço de início. Aqui o preço de início foi 53.500. Ele veio aqui embaixo, vamos ver até onde ele foi. Ele veio até aqui embaixo em 40.800 e terminou em 49.164. Então olha que interessante. O preço começou aqui em 50.500, tá? Vamos botar aqui. Aqui eu vou deixar em branco, o preço é branco, é o preço de entrada, tá? Ele começou aqui. Vamos botar aqui sem isso aqui e vamos botar maior aqui, ó. Pronto. Então ele começou aqui, ó, 50.500 nesse local, certo? Depois ele caiu aqui para baixo. Aqui para baixo, vou botar em vermelho, tá? Ele chegou em, vamos ver, 40.916. 40.916. Ou seja, é um preço mais baixo do que esse preço aqui de cima de 50.500, certo? É 10 mil dólares praticamente mais baixo. Só que depois ele voltou a subir. Então ele subiu em relação aos 40 e terminou aqui em 49.085. Então ele terminou em 49.085. Só que ele ainda é vermelho. Por quê? Porque ele ainda é um preço mais baixo do que esse preço de entrada. Ficou claro para vocês? Agora, vamos ver um candle aqui, olha só. Vamos ver um outro aqui, ó, uma outra vela aqui com pavio. Olha só essa vela aqui. Essa daqui terminou. Vamos colocar aqui. Ó, ela terminou aqui e começou essa outra aqui, ó. Tá? Pronto. Essa vela terminou, essa verde aqui, no preço de 48.335. E exatamente nesse preço começou essa próxima vela aqui. Em algum momento ela caiu aqui deixando um pavio. Se ela caiu, o preço ficou vermelho, tá? O preço ficou, a vela ficou vermelha, tá? Ele veio aqui, então qual que foi o preço de entrada? Vamos ver aqui. O preço de entrada foi, vamos botar branco, foi 48.343. 48.343. Foi o preço de entrada, de início, tá? O preço caiu até quanto? Até 46.493. Então a vela ficou vermelha, o preço caiu. 46. Vamos ver aqui. 46.501. Então o preço ficou vermelho. E depois o preço voltou aqui para o preço inicial e ultrapassou para cima. Então ele veio até aqui a máxima. Vamos botar aqui uma seta. Dessa vez é uma seta verde, porque é uma seta que ultrapassa para cima o preço, né? E esse preço aqui chegou a bater, vamos colocar ele verde. Chegou a bater aqui, vamos ver, 49.572. 49.572. E fechou aqui embaixo em 48.879. Então, olha só, 48.879. Então, nós temos aqui o preço de início da vela, tá? O preço caiu de 48.343 para 46.501, ou seja, preço menor, então a vela vai ficar temporariamente vermelha, só que ele voltou a subir, chegando no preço inicial, 48.343, e subindo até 49.500. Então 49.500 é mais do que 48.300, certo? Então a vela vai ficar verde. Só que ele reduziu um pouquinho e chegou em 48.879. 48.800 é mais do que 48.300. Concorda? Então nós temos aqui uma vela de alta, ou seja, uma vela verde, 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 tá? Então é assim que o preço se movimenta, que as velas se movimentam. Vamos desenhar aqui para você poder entender na prática, tá? Vamos fazer aqui, ó. Vamos botar aqui, por exemplo, vamos supor que esse candle aqui, vamos botar ele aqui como verde.
tá? Verde, não é aqui, é aqui, ó. Verde é um candle de alta, certo? Então, vamos botar um paviozinho nele? Vamos botar um paviozinho nele. Pronto, vamos botar um paviozinho aqui. Pronto, vamos botar ele mais grossinho um pouco. E vamos botar ele verde, óbvio. Então, beleza, esse candle aqui é um candle, tá? De alta, ou seja, ele começou aqui embaixo, tá? Ele começou aqui, tá? E ele subiu, certo? Vou botar aqui, ó, ele subiu, beleza? E aí a gente vai ter um outro candle que vai começar aqui. Vamos supor que esse candle, ele começou aqui e ele subiu um pouquinho, então ele tá verde, tá? Aí ele subiu, 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 e aqui nessa região ele começou a voltar. Se ele começou a voltar, o que aconteceu com ele? Ele deixou um pavio. Ele ainda não tem pavio para baixo, tá? Porque ele só veio para cima e recuou. Então, se ele terminasse assim, terminaria parecendo um martelinho invertido aqui, né? Terminaria com um pavio ali em cima, porque ele chegou aqui em cima e recuou de preço. Agora, se ele em algum momento vier abaixo do preço de entrada, ele vai ficar então, ele vai ficar então vermelho, certo? E ele ficando vermelho, então ele vem, pode ser que ele venha até aqui e volte, pode ser que ele só venha até aqui e volte. Independente disso, se ele ficou até aqui e voltou, o pavio dele já vai ficar vermelho também, ou seja, ele baixou do preço de entrada, veio até aqui e começou a recuar. E se ele terminar assim, abaixo do preço de entrada, que foi aqui nesse ponto, vou botar uma setinha aqui, o preço de entrada que foi aqui, vamos botar uma setinha mais grossa e vamos botar ela preta, tá? O preço de entrada foi aqui, vamos escrever aqui, preço de entrada, tá? Pronto. Tá? Esse foi o preço de entrada. Se ele terminar abaixo do preço de entrada, a vela termina vermelha. Se ele terminar acima, mesmo que um pouquinho só, tá? Um pouquinho acima, sim, não tem problema, pode ser bem pouquinho, tá? Tá? Se ele terminar um pouquinho que seja, ele já fica verde. Se ele terminar mais, ele fica então verde. E o pavio fica verde junto com a vela. Então, você está vendo aqui, ó, o preço de entrada. Vou deixar aqui em preto, tá? O preço de entrada está marcado em preto, ele vai determinar se o preço estiver acima desse preço de entrada, a vela fica verde, a vela e o pavio. Se ele terminar abaixo, a vela fica vermelha, a vela e o pavio. Então, só para você entender a movimentação do gráfico, certo? Quando ele sobe, se ele recua um pouco, deixa o pavio em cima. Quando ele desce, se ele sobe um pouquinho mais e recua, ele deixa um pavio embaixo. E o pavio, então, ele pega a mínima e a máxima de preço, e o corpo da vela, ele pega o início e o final do fechamento daquele preço. Então, olha só, vamos supor, tá, que o preço de entrada do primeiro candle, eu vou botar aqui como candle número 1, tá? Vou botar ele aqui em branco e vou botar ele maior aqui, candle número 1, e o candle número 2, tá? Vou botar o candle número 2 aqui, tá? Vou botar em branco. Pronto. Então, o candle número 1, ele pegou esse pavio aqui, vamos botar o pavio para trás. Pronto. O candle número 1, tá? Esse aqui também vamos botar para trás. Pronto. O candle número 1, ele começou aqui embaixo, tá? Preço de entrada dele, $20, certo? E ele subiu até $100, certo? O candle 2, ele começa aonde termina o candle 1. Então, ele começa em $100, tá? Então, aqui a gente tem, olha só, presta bem atenção. Preço inicial, $20, tá? Mínima, preço mínimo,
Vamos botar aqui, ó, preço mínimo. Vamos supor que foi de 5 dólares, tá? Então, o preço mínimo, vou botar aqui em vermelho, que é um preço menor, tá? Depois voltou para os 20 dólares e subiu até 100 dólares. Então, aqui seria preço final. Só que antes, né, dele fazer esse preço final, vou botar em verde, ele teve uma máxima, preço máximo, vamos supor, 120 dólares, tá? Então, o preço inicial e o máximo, eu vou deixar aqui em preto, tá? E o preço mínimo que ele tocou foi 5 e ele voltou a subir e terminou em 100. Só que ele chegou em 120 e caiu um pouquinho. A segunda vela, ela começou em 100, então 100 vai ser, né, preço inicial, tá? Ela veio aqui embaixo, preço mínimo, tá? Vamos supor que o preço mínimo aqui foi de 20 para 100, foi 70, tá? Eu vou deixar aqui o preço mínimo dessa vela em vermelho. E depois, então aqui está o preço de entrada, tá? E depois esse candle, essa vela, ele foi até o preço máximo, tá? Aqui está o preço de entrada, tá? Pronto, preço de entrada. Ele foi até o preço máximo de 150, por exemplo. E terminou, tá? Terminou. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui, só para a gente poder ilustrar direitinho, tá? E terminou num preço final de 120, que era onde foi esse pavio aqui, ó. Tá? Então, olha só que interessante. Então você consegue ver aqui toda a movimentação do gráfico. Ele começa aqui embaixo, cai um pouquinho de 20 para 5, volta para 20, volta a subir, vai até 120 e cai e termina em 100. Mas como 100 é maior que 20, ele é um candle verde. O próximo candle, ele começa em 100, cai até 70, ele fica vermelho temporariamente, volta até o 100, que é o preço de entrada, então ele deixa pavio para baixo, sobe até 150 e termina em 120, ou seja, ele cai um pouquinho. Só que ele termina 120. 120 é maior que 100, que era o preço de entrada, portanto ele é um candle verde. 2 candles verdes, tá? Agora, se nesse mesmo exemplo, tá? Nesse mesmo exemplo, vamos supor, vamos lá, seu preço de entrada continua o mesmo, tá? Pronto. Seu preço de entrada é o mesmo. Só que essa vela veio até 150, tá? Ficou vermelha, voltou, fez um pavio, só que ele baixou do preço inicial, tá? O preço inicial que era 100 dólares. Ele ficou então vermelho, o pavio ficou vermelho também, tá? Ele veio aqui até 70, tá? Eu vou deixar ele mais embaixo aqui para ficar mais fácil da gente ver, ó. Ele veio aqui, vamos supor que ele veio aqui até preço mínimo, vamos botar aqui 40 dólares, e ele terminou aqui em 80 dólares, vamos supor, preço final, 80 dólares, vamos deixar em vermelho, 80 dólares, tá? E esses 80 dólares, então, são o preço final. Então, a vela começou em 100 dólares, final da anterior, subiu a 150, ficou verde por um momento, voltou abaixo do 100, então ela ficou vermelha, veio aqui embaixo em 40 dólares e terminou subindo um pouquinho para 80. 80 é menor que 100, portanto é uma vela vermelha. Tá bom? Então espero que você tenha entendido a movimentação. Se você não entendeu, volta o vídeo, olha de novo, porque eu acredito que eu fui bem didático aqui para mostrar o movimento. Para você poder entender isso na prática, o que eu recomendo para você? Pega o gráfico do Bitcoin, vai aqui no TradingView, tá? Clica aqui, BTC USD, tá? Ou USDT, você decide, tá? Vem aqui, coloca no gráfico, tá? Coloca no gráfico de minuto, ó,
Ó, bota no gráfico de 1 minuto, estica ele aqui para você poder ver, né, as velas, os candles aqui. Ó, 1 minuto. E fica observando a movimentação do gráfico. Ó, ele começou aqui, então vou marcar aqui, ó. Vou marcar onde ele começou aqui. Em amarelo, vou deixar em branquinho aqui. E ele está subindo. Então, se ele está subindo, ele está fazendo, ficando verde, tá? E aí a gente vai ter 1 minuto, falta 30 segundos para acabar, ó. Ele está aqui. Se ele descer, ele deixa um paviozinho, ó. Tá vendo? Tá vendo que se ele estava aqui, ele desceu um pouquinho, ele deixa o pavio. Ó. Olha só. Vamos esperar, ó. Tem 15 segundos, ó. Ele subiu mais. Se ele descer, ele vai deixar um paviozinho. Ó, deixou um paviozinho aqui, ó. Se ele descer mais, o corpo da vela fica menor e o pavio fica maior. Coloca no gráfico de 1 minuto. Aí você vai poder ver essa oscilação em tempo real. Começou outro candle aqui, ó. Fechou 1 minuto. Começou outro candle, ó. Subiu, ficou verde. Desceu, deixou pavio. Ele está no preço de entrada agora. Subiu, ficou verde. Se ele subir mais, vai continuar verde. Se ele descer, vai deixar pavio. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, desceu, deixou pavio. Subiu, ficou verde. Aí você vai ver na prática a movimentação do mercado. Tá? Ó, desceu, deixou um paviozinho em cima. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se essa vela vai subir, vai ficar por aqui, vai ser vermelho, vai ser verde. Vamos acompanhar. Essa daqui, por exemplo, ela começou aqui embaixo, desceu um pouquinho, voltou para o preço de entrada e subiu. Veio até aqui em cima, preço máximo, e caiu. Olha como desceu. Olha só como desceu. Olha só isso. Gráfico de 1 minuto, é bem volátil, tá? Olha só, ele desceu abaixo do preço de entrada, ficou vermelho. Agora começou outro candle, tá? Mesma coisa, tá? Então ele desceu lá embaixo, ó. O preço de entrada era aqui em cima, ele terminou abaixo, ele ficou vermelho. Esse aqui também subiu, ficou verde. Agora ele está indo para baixo. Deixou um paviozinho, veio aqui para baixo, tá abaixo do preço de entrada, tá vermelho. Se ele subir, vai ficar um paviozinho. Se ele continuar descendo, vai continuar vermelho. Então, olha só. Tá? Então, é dessa forma que você vai entender a movimentação do gráfico. Vem no TradingView, clica aqui no gráfico de 1 minuto, tá? 1 minuto, e observa a movimentação das velas. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like no vídeo, compartilhar com o máximo dos seus amigos, nos seus grupos, etc. Tá? E não se esquece de ir lá para o nosso canal no Discord, onde você vai poder aprender tudo sobre o mercado das criptomoedas, do básico ao avançado, com conteúdos exclusivos e com uma comunidade que você ainda vai poder trocar ideia, fazer networking e aprender ainda mais. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado de coração. Um baita abraço e até o próximo vídeo.